Corpo Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online, que nós possamos, conforme acabamos de cantar, nos sentir parte dessa família espiritual que Deus tem feito de cada um de nós, não é isso? Embora não possamos estar juntos fisicamente, mas somos ligados por um mesmo Espírito, temos um mesmo Pai, temos um mesmo irmão primogênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, somos família de Deus. E nesse domingo, 31 de maio, quando finalizamos aí esse mês de maio, embora o nosso mês da família
ainda não tenha sido propriamente dito esse mês de maio, mas tivemos realmente momentos especiais para as famílias. Nós queremos fechar aqui com mais uma celebração, colocando diante do altar do Senhor as nossas famílias, não é isso? Que o Senhor esteja abençoando cada família nesse momento de adoração e conforme nós acabamos de cantar, possamos também nos sentir parte da família Corpo de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós para nos salvar e fazermos dele seu povo e a sua família. Eu quero expressar aqui meus mais profundos sentimentos à família dos nossos queridos Eliezer e Maria, não é isso? E a todos nós, irmãos, que acompanharam aí nas últimas semanas os nossos pedidos de oração em favor da vida do Eliel, não é isso? Aquele jovem sobrinho do Eliezer. E aprove ao Senhor levar o Eliel para junto de si nessa manhã. É um misto de sentimentos que vivemos nesse dia. Alegria por estarmos aqui juntos, em família, alegria por estarmos aqui celebrando esse último domingo de maio e também os nossos corações entristecidos por essa notícia, né? Recebi hoje, logo após o culto da manhã, são desafios do ministério pastoral, não é isso? Depois de termos adorado ao Senhor, cantado pela manhã, estarmos alegres, logo na sequência, uma notícia que nos deixa bastante tristes, né? Mas foi feita a vontade do Senhor na vida do Eliel. Sabemos que ele está num lugar melhor, onde não há dor, não há lágrima, não há sofrimento, onde pode estar ali em comunhão com os irmãos que já partiram, não é isso? E principalmente na presença do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo e do nosso Deus também. Resta-nos agora orar pela família, para que Deus continue sustentando e renovando, né, as mentes, os corações, coisas que só o Espírito Santo e o tempo poderão ajudar a curar, ajudar a restaurar. Foi feita a vontade de Deus na vida do Eliel, né? Cabe a nós colocarmos as nossas vidas diante do altar do Senhor, reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, a sua vontade e continuar, né, avançando nas nossas demandas diárias, sempre colocando as nossas vidas e as nossas famílias diante do altar do Senhor. Quero orar então, mais uma vez agradecendo a presença daqueles que estão conosco, aqueles que não são membros da PIBP, mas têm nos acompanhado. Deus os abençoe, é um privilégio tê-los aqui. E agradecer novamente aos nossos membros, nossos irmãos, que têm estado conosco aí ao longo de cada domingo. E o nosso abraço hoje especial ao nosso Ministério da Família, que mesmo não sendo mês da família, né, isso, oficialmente, como eu disse, mas se esmeraram, né, para que nós pudéssemos ter ao longo do mês de maio pequenas doses relacionadas ao tema da família e pudéssemos então não perder a essência daquilo que esse mês preconiza, né, já durante tantos anos, que é falarmos sobre família, pensarmos sobre família. E Deus seja louvado pela vida da nossa liderança, nosso irmão Jael, nossa irmã Simone e os demais componentes desse ministério que certamente se esmeraram para que nós pudéssemos ter um mês com momentos especiais aí direcionados às famílias. Nós vamos orar nesse momento, então, colocando aí diante do Senhor a continuidade desse culto, porque esse culto já começou, Deus já está falando ao teu coração, e quero colocar nessa oração também a família da Maria, do Eliezer, nesse momento, tá bom? Que o Senhor esteja também os abençoando poderosamente. Feche seus olhos aí na sua casa, eleve o seu pensamento, a sua mente ao trono de Deus nesse momento e vamos juntos orar, falando com o Pai, colocando as nossas vidas diante do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Senhor, nós mais uma vez somos gratos a Ti pela oportunidade de poder cultuar o Teu nome, ó Deus, mesmo que ainda não da forma como nós gostaríamos, não da forma como nós imaginávamos estar vivendo esse último dia de maio de 2020, mas nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de Te adorar, Pai querido. Ainda que cada um nas suas casas, ainda que cada um distantes fisicamente um dos outros, mas estamos ligados emocionalmente, mentalmente, ó Deus, na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos une, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, onipresente, que tem condição de
nos abençoar, nos sustentar e falar aos nossos corações, ainda que a distância física faça com que nós estejamos distantes uns dos outros. Nessa hora quero colocar diante do teu altar, Pai amado, cada família que está conosco nesse culto. Que o Senhor esteja abençoando cada família nesse momento, Pai amado, derramando bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Abençoa também o ministério da família da tua igreja, na pessoa, na liderança dos nossos queridos Israel e Simone e os demais casais que compõem esse grupo que tem se esmerado em prol das famílias da tua igreja. Muito obrigado, que mesmo não sendo um mês oficial da família, que ainda viveremos presencialmente, eu creio, mas já tivemos a oportunidade de viver momentos tão especiais, ó Deus, ao longo desse mês, que certamente falaram aos corações das famílias. E queremos te pedir que o Senhor, mais uma vez essa noite, fale aos nossos corações, fale às nossas famílias de uma forma toda especial. E eu quero, ó Deus, de maneira muito particular, ó Deus, muito especial, colocar diante do teu altar a família, ó Deus, do Eliezer, da Maria, dos pais do Eliel, dos parentes, dos primos, irmãos. Pai querido, nós oramos, nós clamamos a Ti pela vida do Eliel, mas o Senhor respondeu de uma forma diferente daquilo que nós gostaríamos. Mas nem por isso o Senhor deixa de ser o nosso Deus, nem por isso nós deixamos de ter a nossa confiança em Ti. Muito obrigado, a Deus, por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com Eliel, Pai querido, ao longo desses 32 anos, completados ontem. Muito obrigado, a Deus, por aquilo que ele pôde viver com a sua família e por aquilo que a sua família pôde viver com ele. Que as boas lembranças estejam agora inundando as mentes e os corações. E que um dia, Deus, possamos todos nos reencontrar, ó Deus, nos céus, para juntos adorarmos, ó Deus, ao Cordeiro por toda a eternidade. Acalma os corações, consola os corações, consola as mentes, esteja presente na vida dos nossos queridos irmãos, porque sabemos que é algo sempre muito doloroso, muito doloroso. Mas nós te pedimos que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia continue sendo derramada sobre a vida dessa família enlutada nessa noite e que o Senhor os fortaleça em cada momento do retorno, ó Deus, da rotina diária e que a tua presença esteja evidente na vida deles a ponto de, a cada dia, trazer, ó Deus, a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento, para que eles possam vencer esse momento de luta e de dor. Os abençoe nessa hora. É a nossa oração de uma forma mais sincera que fazemos de todo o coração a Ti e oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue nos abençoando, né, irmãos? E, queridos, nós nesse momento vamos ter o nosso momento de intercessão. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 18, versos de 15 a 17. Deixa a sua Bíblia aberta, Lucas 18, versos de 15 a 17. Nós teremos agora o nosso momento de intercessão com uma família muito querida que estará conduzindo esse momento, os nossos irmãos Judson e Isabela, né? E as suas filhas Elisa e Antonella também. Então, esteja atentos àquilo que o Senhor quer nos falar nesse momento de intercessão através dessa família. Olá. Olá. Olá, a gente não sabe se vai passar de manhã ou de noite, então, se estiver passando de manhã, bom dia, se estiver passando de noite, boa noite. Hoje a gente vai fazer um momento de intercessão e pensando nesse período que a gente está passando e tudo, né, que está acontecendo, tudo muito novo, tudo muito diferente, eu decidi separar um texto que se encontra em Lucas 18, versículo 15, 16 e 17. Jesus abençoa os meninos. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus.
verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. A gente, quando é criança, para a gente tudo é novidade. A gente pergunta o porquê de quase tudo. E nesse período onde está acontecendo também um monte de coisa nova, a gente fica que nem criança, sem saber o que fazer, sem saber quem ouvir. E de uma certa forma, para algumas pessoas isso pode parecer ruim. Mas a Bíblia mostra para a gente que Jesus dá muito valor para as crianças. Ele considera que de tais é o reino dos céus. Então, que de uma certa forma a gente possa ser como criança, né? Aceitar as coisas de uma forma alegre, também questionadora, perguntando às vezes o porquê, né? Mas um porquê de curiosidade, não de enfrentamento. Que a gente possa passar por essa fase de uma maneira tranquila. Eu vejo isso nas meninas aqui de casa. Elas sabem que elas estão em casa por causa do coronavírus. A gente fica brincando com elas. Por que a gente está em casa? E elas respondem, por causa do coronavírus. Mas elas não entendem exatamente o que está acontecendo. Elas não sabem ainda o que a morte, né, significa. O que a partida de uma pessoa, né, de forma daqui do plano terreno, de forma definitiva, significa. Elas não entendem isso. E de uma certa forma, isso é bom, porque elas agem de uma forma, né, de uma maneira não despreocupada, assim, negativamente. Mas elas não ficam amarguradas, elas não ficam angustiadas com o que vai acontecer. A gente fala que elas têm que ficar em casa, que elas não podem ir na pracinha, que elas não podem ir à praia, que elas não podem ir na casa das amiguinhas, da avó, da tia. Elas entendem, respeitam e ficam em casa numa boa. Que de uma certa maneira a gente possa praticar algumas atitudes das crianças que podem, né, nessa fase e em demais fases também da nossa vida, nos ajudar bastante. Nesse momento, a Antonella vai fazer uma oração para a gente. Eu deixo um abraço a todos os irmãos e irmãs da igreja, que muito em breve a gente possa nos encontrarmos novamente nos cultos, né? Que a nossa vida volte à normalidade, que as coisas voltem a ser como eram antes. Tá? Vamos orar? Quer que o papai fala para você ou você fala sozinho? Papai e eu. Papai do céu? Tá bom. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado muito obrigado pelo meu dia, que essa quarentena acabe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Tchau, pessoal. Aperta lá o botãozinho. Amém, né? Que oração poderosa, verdadeira, sincera e aquilo que está no coração de cada um de nós, não é isso? Que essa quarentena acabe no nome de Jesus, né? Deus continua abençoando essa família querida, né? Júlio, Isabela, Elisa e Antonella. O Senhor continue abençoando aí, sustentando e renovando as forças de vocês a cada dia, como das nossas vidas e das nossas famílias também, né? Que haja sempre em nossos corações a sinceridade, né, que tivemos nesse momento de intercessão e aquilo que nós aprendemos no texto que lemos, não é isso? Sermos como criança, de fato, diante do Senhor, porque é isso que Ele deseja, né? Ele chega a dizer que é de tais que são o reino dos céus, aqueles que realmente confiam, que amam, que aderem à vontade do Senhor, como uma criança adere. Evidentemente, como a criança falou, o Júlio falou bem, né? Às vezes existem os porquês, às vezes existem as dúvidas, mas o fato é que mesmo que haja tudo isso em nossos corações, nós possamos, como crianças também, confiar nesse Deus, no nosso Pai, que está no controle, cuidando de todas as coisas. Deus nos abençoe, continue nos sustentando
a cada dia. Eu quero te convidar para juntos agora adorarmos ao Senhor nesse espírito ainda de gratidão a Deus, nesse espírito de intercessão. Vamos adorar ao Senhor com 2 canções. A primeira, o título é Amigo de Deus. E a segunda, Leva-me Além. Te convidar novamente a fazer da sua casa, da sua sala, do seu quarto, da sua varanda, onde você estiver nessa hora, um local, um altar de adoração ao Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado aí, aonde você estiver nessa hora. Cante, adore, abra sua boca, o seu coração, de fato, se renda aos pés do Senhor nesse momento através dessas canções. Vamos adorar ao Pai. Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Leva-me além. Render-te adoração.
Aleluias, né? Que de fato essa seja a nossa oração e adoração ao Senhor. Possamos sempre querer ser amigo de Deus e que possamos sempre pedir ao Senhor que nos leve além, né? Sempre cada vez mais perto dele, mais perto da sua vontade, mais perto do seu querer. Eu quero trazer aqui rapidamente alguns avisos nesse momento. Quero agradecer aos irmãos pelo dia de ontem, quando nós tivemos mais uma realização do nosso dízimo delivery. Muito obrigado por aqueles que puderam participar e puderam contribuir, mantendo a sua fidelidade a Deus. Sabemos que é um tempo difícil, onde nem todos estão podendo, e entendemos isso de uma forma muito clara. Então Deus seja louvado por aqueles que podem e que têm mantido, né, regularmente a entrega do seu dízimo e a sua oferta. Nós em breve estaremos atualizando aqui o nosso alvo da campanha de missões mundiais. Queremos também agradecer aos voluntários e irmãos que estiveram participando ao longo da semana da nossa quarentena solidária, não é isso? A quarentena solidária é um projeto que está acontecendo em nossa igreja, todos os dias da semana, das 15 às 17 horas, onde nós estamos trocando 1 quilo de alimento perecível por uma máscara. E, segundo informações que eu recebi pela manhã, o que foi arrecadado ao longo dessa semana deu para a gente montar 4 cestas básicas, que já deu para ajudar famílias próximas de nós que necessitam aí de alimento, necessitam de material de limpeza. Deus seja louvado, né, por isso. Vamos continuar aí o nosso trabalho ao longo desta semana que se inicia hoje. A partir de amanhã teremos novamente aí ao longo de toda a semana, de segunda a sexta, sempre das 15 às 17 horas, a igreja aberta com sempre 2 pessoas, para que não haja aglomeração, para receber as doações. Então Deus abençoe a vida daqueles que puderam se voluntariar para esse projeto e aqueles que puderam doar. Deus esteja com vocês também. E, mais uma vez, lembrar os casais que essa semana estaremos dando início aos nossos PGs online para os casais. Então, você que ainda não se inscreveu, procure os nossos líderes, né, do Ministério da Família, casal Israel e Simone, para fazer a sua inscrição. Isso será certamente um momento muito gostoso para os casais.
Todos os casais, independente do tempo de casamento, estão convidados para estar conosco. Serão apenas 4 encontros, onde estaremos vendo temas que certamente serão abençoadores para a sua vida e para o seu casamento. Deus abençoe as nossas atividades, Deus abençoe as nossas programações. Quero aproveitar, irmãos, para falar sobre a questão da nossa volta aos cultos presenciais, né? Nós tínhamos um decreto que foi liberado pelo prefeito, né, ao longo dessa semana, e só que ele já foi cassado novamente aí pela justiça, né, entendendo que não é momento ainda das igrejas voltarem a se reunir. Então nós estamos orando, esperando na vontade do Senhor e também a orientação das autoridades. A pandemia ela ainda está num número muito crescente, né? Hoje chegamos no Brasil a 500 mil infectados em menos de 70 dias, 500 mil infectados, cerca de 25 mil mortes, né? Nosso país já está aí entre os 5 com o maior número de óbitos, né, no mundo. Então é tempo de nós orarmos, é tempo de tomar os cuidados. E evidentemente, quando chegar o tempo de a gente voltar, teremos que criar todo um protocolo, né, de volta, com muito cuidado, com muita cautela, com muitas coisas que deveremos seguir, para que todo o esforço que tem sido feito até o momento, né, falando em relação à igreja, de não termos nenhum tipo de problema, jogar isso tudo por água abaixo. Então, vamos continuar orando, vamos continuar buscando a direção de Deus, vamos continuar orando pelas nossas autoridades, para que seja dado discernimento, vamos continuar orando pelos cientistas para que tenhamos uma vacina, vamos continuar orando pelos profissionais da saúde que têm enfrentado as suas lutas diárias, vamos continuar orando por aqueles que não podem parar, vamos continuar orando, né, e vigiando também no nosso dia a dia e na nossa trajetória. Vamos colocar diante de Deus então, para que Deus nos aponte qual será o momento de voltarmos a ter uma rotina, né, mínima de encontros na igreja até nós voltarmos normalmente ao que nós tínhamos antes da pandemia, o que vai levar um tempo também, irmãos. Dificilmente, mesmo que liberem, nós já voltaremos no mesmo ritmo que tínhamos antes da pandemia. Teremos que ir gradativamente mudando algumas coisas, ajustando alguns protocolos, algumas coisas, até que nós tenhamos assim a plenitude das nossas atividades, mas esse tempo vai chegar, eu creio, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, sejam bem-vindos aqueles que chegaram aí depois do início do culto, que eu não tive a oportunidade de saudar. Um forte abraço àqueles que nos visitam, àqueles que estão conosco nessa noite. Nós estamos nesse culto especial da família, com participações das famílias, não é isso? Momento de intercessão. E agora teremos uma participação especial do nosso irmão Wendel, trazendo uma canção também, que fala a respeito desse projeto de Deus que é a família. Que nós possamos então também ouvi-lo e juntos adorarmos ao Senhor através dessa canção que estaremos ouvindo agora, essa participação especial. Adore ao Senhor então agora com o nosso irmão Wendel nesse momento. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor,
me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Sabe onde é o seu lugar de paz? É no seio da sua família. Deus abençoe vocês. Tá bom? Aleluia. Deus continue abençoando, né? A vida do nosso irmão Wendel, da Lu. Que o Senhor continue abençoando cada família presente aqui nesse nosso culto online. Eu quero te convidar nesse momento, irmãos, a abrir sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 1, onde leremos de 1 a 11. Estaremos em mais um texto dessa nossa série de mensagens, né? Falando sobre as lições dos profetas para os dias de crise. E hoje quero fazer um paralelismo, né? Usando essa série, as lições dos profetas para os dias de crise, quero pensar na família também diante deste cenário. Oséias capítulo 1, verso de 1 a 11. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe:
vá, tome uma mulher da prostituição, em algumas versões, ou uma mulher adúltera em outra, e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Gisreel, pois logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Gisreel e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dá-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, não pela espada ou pelo combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dá-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Israel. O tema da nossa mensagem de hoje é: Deus quer usar a sua família. Você pode repetir comigo aí? Deus quer usar a sua família. Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade de estar na Tua presença mais uma vez essa noite, e Te pedimos que a Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, fale a cada coração nesse momento, Deus. A começar pelo meu, que cada família seja impactada pela palavra revelada nessa noite. Assim nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Deus quer usar a sua família, né? Chegamos então a mais uma mensagem com base no livro dos profetas, porque os profetas foram aqueles que viveram dias de crise e nenhum deles, sem exceção, né, escaparam de algum tipo de dificuldade na sua trajetória. E hoje chegamos agora à noite no livro do profeta Oséias. Esse livro conta a história de um homem, né? Um homem que não sabemos muita coisa sobre ele, mas que recebe uma missão de Deus de, através da sua vida e através do seu casamento, levar uma mensagem à nação. E é interessante que ao longo dos 12 capítulos desse texto de Oséias, nós percebemos então Deus falando através do profeta, através de metáforas, através de símbolos, através da sua própria vida, sobre a necessidade do povo se voltar para Deus. E era uma mensagem destinada inicialmente ao reino de Israel. Temos que entender que naquela época o reino estava dividido, né? Se lembra? Depois que Salomão morre, seu filho assume o trono, né? E Deus cumpre aquilo que havia já falado a Davi, que em função, né, dos pecados e dos erros, o reino seria dividido. Então temos o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. E Oséias, então, é um profeta que está trazendo uma mensagem especial, inicialmente para Israel, para o reino do norte, porque era um povo que estava totalmente distante de Deus, um povo que estava adorando a outros deuses, um povo que estava sendo infiéis na sua relação com Deus. Era um tempo de crise muito grave, né? E Oséias, então, é chamado justamente nesse período turbulento, quando Israel havia sido invadido ou conquistado pelos assírios, né? E os judeus estavam se misturando com os assírios, formando então ali uma aliança perigosa, espiritual, uma aliança perigosa do ponto de vista dos seus costumes, né? É daí, por exemplo, irmãos, que surgem os samaritanos. Os samaritanos é a junção dos assírios com o povo de Israel,
Reino do Norte, que vai formar os samaritanos. Por isso que depois há aquela rixa tão grande entre os samaritanos e judeus, né? Uma guerra que nos dias de Jesus havia uma separação grande entre eles, porque é um povo mestiço que nasce dessa relação reprovada por Deus, dos assírios com os israelitas. Era uma época difícil de servir a Deus, a época que Oséias foi chamado. Um tempo de idolatria, um tempo de imoralidade, um tempo de desobediência. Parecia que ninguém se importava mais com a palavra de Deus. Ninguém se importava mais em ouvir aquilo que Deus estava querendo transmitir à nação diante das alianças, das escolhas, daquilo que eles estavam fazendo naquele momento. E Deus quer mandar uma mensagem à nação através do profeta Oséias de uma forma totalmente nova até então, né? Quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento até o último, João Batista do Novo, é a primeira vez que Deus usa uma família inteira, um casamento, para transmitir uma mensagem ao povo. Deus ordena a Oséias, então, que se case com uma prostituta, para mostrar, né, para levar uma mensagem àquela nação, através desse casamento, através do relacionamento entre eles. E Oséias, então, quando se casa com aquela mulher, e o texto fala que ela era filha da prostituição, ela era uma mulher infiel, ou seja, é um casamento que quer simbolizar como a nação estava naquele momento diante de Deus, mas Deus, na verdade, quando une aquela família para, de uma forma diferente, né, levar essa mensagem ao povo de Israel, Deus queria usar aquela família como exemplo e trazer àquela nação algumas mensagens, trazer àquela nação alguns exemplos daquilo que aquela família, então, estava querendo transmitir àquele povo. E eu quero destacar, então, aqui algumas coisas que, como Deus usou aquela família como exemplo, que também nos inspire hoje, para que também, em dias tão difíceis, possamos fazer das nossas famílias exemplos. Fazer das nossas famílias, com alguns elementos que estão presentes aqui no texto, como exemplo para outras famílias. Ainda que não estejamos vivendo aquilo que Oséias viveu, graças a Deus, né? Ter que viver uma mensagem ali tão turbulenta dentro da sua própria casa. Mas que a nossa família também sirva como instrumento de Deus para servir de exemplo, para falar aquilo que Deus quer falar aos corações, né, em dias como os que nós estamos vivendo. Deus quer usar, irmãos, a tua família e a minha família. Deus, então, usou a família de Oséias para deixar pelo menos 3 exemplos ali, 3 lições àquele povo de Israel e a cada um de nós nessa noite. Primeira coisa que nós podemos destacar aqui é que Deus usou a família de Oséias como um exemplo de amor, né, genuíno. Deus usou a família de Oséias como um exemplo de amor genuíno. O pastor Israel Belo de Azevedo, num livro chamado O Mito da Família Perfeita, faz uma advertência muito importante, né? Aquilo que o próprio título do livro já nos mostra, que a família perfeita, na verdade, ela não existe. Às vezes nós achamos que a família do vizinho é sempre melhor que a nossa, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Irmãos, vai morar lá naquela casa, naquela família para você ver, né? Na verdade, a família perfeita, ela não existe. Cada família tem a sua particularidade, cada família tem as suas qualidades, cada família tem os seus defeitos, cada família tem a sua história. E quando nós olhamos para a família de Oséias, nós percebemos que é uma família que começa num casamento muito estranho, como eu já disse aqui, não é isso? O esposo Oséias. Não temos quase nenhuma informação sobre Oséias. O que sabemos é que seu nome significa Jeová salvou, ou alguns comentaristas dizem que é diretamente salvação, não é isso? Mas o texto mostra que Oséias é um protótipo de um Cristo. É um protótipo de alguém que ama de uma forma toda especial. É alguém bondoso, é alguém afetuoso, é alguém obediente, é alguém que, mesmo diante de uma situação tão complicada como aquela que Deus pede para que ele execute, é alguém que ama a sua família e é uma pessoa que está ligada ali ao seu lar. Do outro lado está sua esposa, Gomer, não é isso? O texto fala que ela era filha de Diblaim. E a Bíblia diz que Gomer era primeiro uma prostituta. Diz que Gomer era uma mulher infiel.
diz que Gomer era uma mulher, né, que não era confiável. E Deus usa exatamente o casamento dos dois para trazer uma mensagem ao povo de Israel, como eles estavam naquele contexto, né? Como eles estavam naquele momento, um momento de infidelidade religiosa diante do Senhor. Mas o que eu percebo aqui é que Deus quis usar a família de Oséias e Gomer para demonstrar o seu grande amor pelo seu povo. Assim como Gomer era alguém que aos olhos humanos não merecia amor, era alguém que aos olhos humanos, né, não merecia tanta afeição assim de Oséias, mas Deus usa o casamento dos dois para mostrar que, mesmo diante daquela situação turbulenta, Deus ainda amava aquele povo. E por amar aquele povo, usa então o exemplo daquele casal, usa o exemplo daquela família, usa o exemplo do amor de Oséias por Gomer para transmitir uma mensagem às outras famílias. Sem dúvida, essa é uma das mensagens mais importantes que Deus pode usar uma família para transmitir, que é a mensagem do amor, né? Como é importante quando a família vive em amor. Como é importante quando a família se fortalece em amor. Como é importante a família onde nem todos são perfeitos, como é o caso aqui, há o amor entre eles, né? Há um entendimento entre eles. Ainda que Gomer não amasse Oséias como Oséias amasse Gomer, isso está muito claro ao longo do texto, mas percebemos que Deus queria usar aquela família para dar um exemplo do seu amor para aquele povo, né? Idólatra, infiel, corrupto, distante de Deus, mas que Deus queria usar aquela família e o amor, né, dele tão grandioso, presente naquele casamento, presente naquela família, para trazer uma mensagem àquele povo e servir como exemplo para o povo de Israel. É uma coisa importante para nós hoje, não é isso? Precisamos também lutar pelo fortalecimento do amor no contexto das nossas famílias. Família, para crescer no amor, ela precisa desenvolver algumas coisas. Alguém disse certa vez que precisamos de duas coisas para que o amor aumente em nossas famílias. A primeira coisa, precisamos ter mais momentos de oração em família, né? Por quê? Porque a família, por si só, não consegue viver o amor se não estiver conectada, ligada à fonte do amor, que é o próprio Deus. Quando estamos cada vez mais conectados à fonte do amor, que é Deus, o nosso amor também entre nós, o nosso amor no lar, ele aumenta. E a segunda coisa é que precisamos investir em relacionamentos, não é isso? No diálogo, na conversa, no respeito, na demonstração de carinho, na demonstração de amor e de afeto de uns para com os outros. Para amar, sabemos que precisamos pagar um preço. Oséias precisou pagar um preço para amar Gomer, né? Oséias precisou pagar um preço muito alto para que ele pudesse demonstrar aquele amor grandioso, surpreendente até e generoso por aquela mulher. Hoje não é diferente. Deus também quer usar as nossas famílias para ser um exemplo de amor para outras pessoas. Deus também quer usar a nossa família para ser um exemplo de amor para outras famílias. E não importa a maneira como nós vamos colocar isso em prática. O fato é que nós precisamos colocar isso em prática. O Machado de Assis dizia que cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. A essência é que se saiba amar. Deus quer usar as nossas famílias como exemplo de amor, né? E como anda as relações de amor no contexto da sua família? Como anda o seu relacionamento de amor, você marido, você esposa, você pai, você filho? Como anda esses relacionamentos de amor entre vocês, né? Porque precisamos sair da teoria e partir para a prática. É aquilo que 1 João 3,18 fala, não é isso? Filhinhos, não amemos apenas de palavras, nem da boca, mas em ação e em verdade. Deus, então, primeiro, quer usar aquela família para ser um exemplo de amor para aquela nação, um amor grandioso. O exemplo do próprio Deus, né, estava representado por Oséias, por aquela nação infiel que estava sendo representada por Gomer. Deus estava querendo usar aquela família para deixar um exemplo de amor para todos que estavam ali diante daquela pregação profética prática, como hoje Deus também quer. Deus quer usar sua família, meu irmão, minha irmã, para ser um exemplo de amor. Deus quer usar sua família para que
as pessoas ao redor que olharem para as nossas casas, que olharem para as nossas famílias, possam também viver, entender e experimentar e compreender esse amor grandioso que há dentro da nossa família, dentro dos nossos lares, que eles possam também ser transpassados aos que estão diante de nós como uma mensagem verdadeira de Deus, assim como Deus usou a família de Oséias para fazer. Primeira lição, então, que nós destacamos é exatamente isso. Deus usou a família de Oséias como exemplo de amor. Mas Deus usou a família de Oséias também com mais alguns objetivos. O segundo objetivo que eu identifico aqui é que Deus usou a família de Oséias como exemplo de esperança. Percebemos que depois que Oséias leva Gomer para sua casa, eles começam então a se relacionar. Eles têm 3 filhos, não é isso? Abra lá sua Bíblia, né, ou mantenha ela aberta lá em Oséias 1. Oséias 1, verso 4, 5, depois 6, depois 8 e 9. Está lá o registro dos 3 filhos que o casal que eles tiveram, né? Lá no verso 4 e 5 diz assim: Então o Senhor disse a Oséias: dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então o filho mais velho, né, tem esse nome Jezreel, né? Depois o texto fala que Gomer engravidou do segundo filho do casal, lá no verso 6, uma menina. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ela o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel a ponto de perdoá-lo. E por fim, um terceiro filho. Lá nos versos 8 e 9 fala o quê? Depois de ter desmamado Lo-Ruama, Gomer teve um outro filho, um outro menino agora. Então o Senhor disse: dê a ele o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. É interessante que cada filho que nascia daquele casal tinha como objetivo também levar uma mensagem àquela nação. Tinha como objetivo levar uma mensagem às famílias e às pessoas que estavam ali diante da profecia prática pregada por Oséias. O nome do primeiro, né, primogênito, Jezreel, significa Deus semeia, né? E ele faz menção então ao nome, traz uma mensagem de juízo àquele povo, né? Uma mensagem de juízo que Deus estava semeando diante daquela nação. O segundo, Lo-Ruama, significa não compaixão, né? Temos que fazer uma observação aqui, porque para a gente hoje sou estranho, né? Não compaixão. É porque no hebraico não havia a preposição sem, ou seja, sem compaixão. Então usava o não nessa função. O nome do segundo filho fazia a menção então de uma menina, ensinando que Deus deixaria de lado a sua compaixão por aquele povo. Ou seja, Deus estava querendo também trazer mais uma mensagem àquele povo, de que suspenderia a sua compaixão àquele povo. E por fim, Lo-Ami significa não meu povo, né? Ou seja, Deus também estava querendo dizer àquele povo que estava rejeitando o povo, os pecados daquele povo que haviam esgotado, vamos dizer assim, a paciência de Deus. Embora Deus estivesse demonstrando todo o seu descontentamento com a nação, né, de forma profética através dos filhos de Gomer e Oséias, nós percebemos que mesmo diante daquela mensagem tão dura dada no nascimento de cada filho, mas Deus também queria trazer à nação uma mensagem de esperança através daquela família, uma mensagem de esperança através daquelas crianças. Depois de mostrar tudo aquilo que estava indignando o seu coração, lá nos versos 10 e 11, Deus traz uma mensagem que ele ainda acreditava naquele povo. Ele ainda amava aquele povo e tinha esperança que aquele povo pudesse futuramente mudar a sua conduta e mudar, né, a sua realidade. Lá nos versos 10 e 11 diz assim, ó: contudo, os israelitas ainda serão como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel.
aqui entra em cena então Deus falando que, embora o seu coração estivesse impaciente com o pecado daquele povo, mas Deus pretendia um dia mudar o nome até daquelas crianças, daqueles filhos, simbolicamente falando, de não meu povo para meu povo, de desfavorecido para aqueles que passariam a ser aqueles que têm o favor de Deus. Ou seja, mostrando então também que um dia Judá e Israel estariam unidos, estariam sendo submetidos a um só governo de Deus, e que a separação que havia acontecido há muitos séculos anteriores, um dia deixaria de acontecer e eles voltariam então a se unir. Dessa forma, Deus estava usando então a família de Oséias para dar uma mensagem dura à nação, mas também para dar uma mensagem de esperança futura para a nação. Da mesma forma, o Senhor hoje quer usar as famílias, cada uma das nossas famílias, para isso. As nossas famílias precisam ser um projeto de esperança. As nossas famílias precisam ser um referencial de esperança para o mundo. Porque vivemos um tempo hoje onde há uma negatividade e até uma desesperança quando o tema é a família. Não é isso? Parece que família é coisa do passado, parece que família é coisa ultrapassada, parece que família é uma coisa sem importância. Mas, na verdade, Deus ainda quer usar a mim e a sua família para ser um símbolo de esperança para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa igreja, para os lugares onde nós nos relacionamos. O Papa João Paulo II disse certa vez que a família cristã é a esperança de um novo milênio. A família não pode se fechar em si mesmo, continuou ele. Pais, mães e filhos devem sair para fora dos seus limites, para fora dos limites dos seus lares, para santificar e abençoar seus vizinhos, sua rua e o seu bairro. Deus queria usar, então, a família de Oséias como um símbolo de esperança para aquela nação. Como Deus também quer usar hoje as nossas famílias como um símbolo de esperança. As nossas famílias precisam ser uma fábrica de esperança para os desesperançados. Uma fábrica de esperança para os que estão perdidos. Uma fábrica de esperança para aqueles que não têm uma visão de futuro como aquilo que Deus está mostrando aqui a Oséias, está mostrando a cada um de nós. A sua família tem sido um exemplo de esperança para outras famílias? Ou será que temos sido símbolos de desesperança, de desespero, de amargura, de tristeza, de distanciamento de Deus? Deus quer usar a nossa família para ser um símbolo de esperança para outras famílias, de esperança para o nosso bairro, de esperança para a nossa vizinhança, de esperança para a nossa nação. Deus usou a família de Oséias, então, como exemplo de esperança e quer usar a nossa família como exemplo de esperança também. Mas em terceiro e último lugar, Deus usou a família de Oséias como exemplo de perdão. Lá no capítulo 3 agora, verso de 1 a 3, nós vemos uma coisa que chega a ser impressionante, né? Falamos que Oséias, lá no início do texto, vai à casa da prostituição, retira Gomer daquela vida, faz dela sua esposa, tem com ela, 3 filhos, e lá no capítulo 3, de 1 a 3, nós vimos que Gomer, o seu instinto, de pecadora, nesse sentido, havia novamente deixado Oséias e traído Oséias. Capítulo 3, verso de 1 a 3, diz assim: o Senhor dizendo para Oséias de novo: vai, trate novamente a sua mulher com amor, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E ele me disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. É interessante que depois de tudo aquilo que Oséias tinha feito por Gomer, o texto fala que Gomer voltou a cair em adultério. E o texto fala mais ainda. Ela adulterou e estava já morando com outro homem. Alguns comentaristas dizem até que o terceiro filho do casal não se sabe se realmente era de Oséias ou se era
de Gomer com outro homem. Mas o texto fala que Deus manda Oséias ir lá na casa onde ela estava, com esse outro homem, comprá-la de volta e trazê-la de volta para sua casa. Deus estava usando aquela família, usando essa atitude de Oséias como um exemplo de perdão. O mesmo perdão que ele daria à nação, Deus estava usando aquela família para exercitar o perdão nas suas relações, o perdão talvez dos mais difíceis de serem colocados em prática para poder também, né, abençoar a vida daquela família mediante a esse cenário de perdão. Me lembro de C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, que dizia que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Amar a todos é fácil, dizia C.S. Lewis. O desafio é amar quem nos persegue. Alguém disse, eu amo a humanidade. O que eu não tolero são as pessoas. Esse é um desafio para as famílias de hoje, não é isso? Colocar em prática o perdão. Colocar em prática essa realidade do perdão que não precisa ser nem tão extrema como aquela que Oséias vivenciou. Mas é algo necessário que precisamos também, dentro das nossas casas, ter as nossas famílias como exemplo para outras famílias, como Deus usou a família de Oséias para ser exemplo para aquela nação. E nós precisamos exercitar o perdão na família por diversas razões. Eu quero te convidar a abrir lá em Colossenses 3:13, que nos mostra pelo menos 3 razões porque nós devemos exercitar o perdão na família. Colossenses 3:13. Devemos exercitar o perdão na família por 3 razões, pelo menos, né? Primeiro, o texto fala o quê? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Devemos então perdoar, exercitar o perdão na família, por quê? Porque perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Se queremos ser chamados de povo de Deus, se queremos ser chamados cristãos, o texto já nos fala, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Ser cristão, então, é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova maneira de enxergar. E quem, de fato, caminha nessa direção, precisa aprender a perdoar. Para fazer parte da família de Deus, precisamos aprender a perdoar. Segunda coisa é porque sempre teremos queixas uns contra os outros. Como eu disse lá no início, né? A família perfeita não existe. Até chegarmos aos céus, teremos as nossas dificuldades, teremos os nossos problemas, teremos as nossas falhas. Precisamos, diante desse cenário, exercitar, então, o perdão dentro das nossas casas e das nossas famílias. E terceiro, é porque Deus tem nos perdoado de forma abundante. Lá na parte final do verso 13 lá de Colossenses, o que o Paulo fala? Porque perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, a igreja é uma comunidade de perdoados. Todos nós somos ali aceitos como filhos de Deus, porque Deus perdoou e perdoa a cada dia os nossos pecados. Se Deus nos perdoou e perdoa a cada dia os nossos pecados, precisamos também aprender, né, a perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós não perdoamos, nós temos uma série de prejuízos na nossa caminhada. E a Bíblia também fala. A Bíblia fala que quando nós não perdoamos, nós temos pelo menos 4 tipos de dificuldade na nossa vida e nas nossas relações familiares. Primeiro, quando nós não perdoamos, nós temos as nossas orações impedidas. Lá em 1 Pedro 3,7, diz assim: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando nós não perdoamos, a nossa oração, ela passa por um crivo de Deus que tem ali um impedimento, segundo aquilo que o texto nos fala. Outra coisa, quem não perdoa tem impedimentos também na sua adoração. Lá em Mateus 5, 23, 24 fala o quê? Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar,
ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta no altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Quem não perdoa, tem impedimento também na sua adoração. Quem não perdoa também não pode ser perdoado. Mateus 6,12, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o que ele diz? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não queremos perdoar aquele que nos deve, como é que Deus pode nos perdoar? E por fim, quem não perdoa, adoece. Tiago, capítulo 5, verso 15 e 16, diz assim: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Além da oração, o perdão está embutido aqui naquilo que vai nos fazer sair de uma doença, né? Física, espiritual, né? Emocional. Embora Oséias tivesse vivido quase que 900 anos antes desses princípios que eu falei aqui do Novo Testamento, tenho certeza que na prática, aquilo que Oséias estava fazendo através da sua atitude com Gomer estava representando exatamente a mesma coisa. Deus estava usando aquela família para ser uma família exemplo de perdão. Uma família exemplo de pessoas que mesmo que erram, se perdoam mutuamente. Mesmo que falhem, se perdoam, né? E não poderia usar um exemplo tão forte como usou através daquilo que Gomer fez com Oséias. E da mesma forma, ele a perdoou, ele a resgatou, ele pagou novamente um preço para trazê-lo de volta para casa, né? Porque ela já não pertencia mais a ele. Ele perdoou a sua infidelidade, aquilo que Deus estava fazendo por aquela nação e continua fazendo através, né, a nosso favor hoje. Ele estava mostrando, então, através do exemplo dessa família, que eles deveriam ser um exemplo de perdão. Irmãos, da mesma forma, Deus quer usar as nossas famílias hoje para ser uma família onde haja o exemplo do perdão, para que as pessoas possam olhar o perdão que há no seio das nossas famílias e entender os valores contidos do reino de Deus em nossas vidas e em nossas trajetórias. Sabemos que não é fácil, sabemos que é algo extremamente desafiador, mas eu creio que o exemplo de Gomer e Oséias, ou de Oséias e Gomer, é um exemplo dos mais extremos e dos mais difíceis em todo o texto bíblico quando falamos na expressão do perdão. Mas Deus queria usar o exemplo daquela família, do seu perdão, do perdão que havia entre eles, para demonstrar o perdão também à nação. Conclusão: Deus usou a família de Oséias, Gomer e seus filhos para levar um recado, né, claro a Israel, a Judá, a todo o povo judeu. E eu penso que hoje, da mesma forma, Deus quer usar as nossas famílias para também dar um recado às pessoas que estão à nossa volta. Ele quer usar as nossas famílias como exemplo de amor. Ele quer usar a nossa família como exemplo de esperança. Ele quer usar a nossa família como exemplo de perdão. Esse tripé é fundamental para que haja harmonia, equilíbrio e felicidade no lar. Amor, esperança e perdão. A família que busca viver esse tripé certamente será uma família abençoada. Certamente será uma família onde os relacionamentos serão mais saudáveis. Certamente será uma família que poderá, né, servir de exemplo para outras famílias. Não para a glória da própria família, mas para a honra e para a glória do Senhor. Que nós possamos, a cada dia, buscar ter uma intimidade com Deus a ponto de colocar em prática, né, o exercício desse tripé e fazer da nossa família exemplo de amor, esperança e perdão. E que possamos fazer aquilo que está em Oséias 6, verso 3, né? Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Tão certo como o sol nasce, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam
a terra. Que possamos nos esforçar a cada dia em conhecer ao Senhor e continuar prosseguindo em conhecê-lo. E que Deus possa usar as nossas famílias como exemplo de amor, de esperança e de perdão para a honra e glória do Senhor. É o meu desejo, é a minha oração nesse momento. E eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Talvez, quando você ouve essas três expressões, amor, esperança e perdão, talvez um ou mais desses elementos você pensa, poxa, mas isso está faltando na minha casa. Isso está faltando no meu relacionamento familiar. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua família para que, se está faltando algo desse tipo na sua família, Deus quer te despertar essa noite para que você possa colocar em prática. E a sua família, como foi a família de Oséias, Gomer e seus filhos, possa servir de exemplo para toda a nação, para todo o seu bairro, para toda a comunidade que está à sua volta. Que eles possam ver em vocês amor, esperança e perdão. Vamos orar? Vamos colocar as nossas famílias diante do altar de Deus. Senhor, nós queremos nesse momento, ó Pai, agradecer a Ti pela Tua palavra, porque temos a convicção de que ela é poderosa, viva e ela é eficaz. E eu quero nesse momento, ó Deus, orar pelas famílias que nos assistem, pelas famílias que estão diante de nós. Deus, conforme nós olhamos para esse texto profético de Oséias, entendemos, ó Deus, o desafio que o Senhor colocou nos ombros daquele homem e daquela família, em transmitir através das suas relações uma mensagem, ó Deus, poderosa àquele povo. E eu quero também, ó Deus, nessa noite, pedir que o Senhor esteja olhando para cada família que está diante de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a identificar aquilo que está faltando nas nossas relações, porque nós temos a convicção de que o Senhor também quer nos usar, ó Deus, quer usar a nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, para que haja mais amor no contexto das nossas famílias, ó Deus, em todas as relações. Ajuda-nos, ó Deus, para que haja mais esperança e que a esperança que há em Ti, vivida também nos nossos lares, reflitam, ó Deus, como esperança para famílias que estão ao nosso redor. Que também em nossas famílias, ó Deus, haja o perdão. Ó Deus, esse sentimento, muito mais que um sentimento, essa ação tão desafiadora, mas que nós cremos que é possível tornar prática, Deus, como nós vimos aqui na história dessa família, na história desse casal. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar. E se há algo nesse momento, ó Deus, que esteja incomodando o coração dos meus irmãos nesse sentido, que seja a noite, ó Deus, de libertação, que seja a noite, ó Deus, de purificação de mente, que seja a noite, ó Deus, de liberarmos perdão, que seja a noite, ó Deus, de aliviarmos a nossa mente e o nosso coração, e que a nossa família também seja um exemplo, ó Deus, de perdão para todos aqueles que estão ao nosso redor. Continue nos abençoando, nos sustentando. Assim nós oramos a Ti no nome precioso e especial de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu espero que a palavra tenha falado ao teu coração, tenha falado ao coração da tua família e que esses princípios, deixados por Oséias e a sua família, esteja também presente na sua casa. Que nunca falte o amor, que nunca falte a esperança e que nunca falte o perdão na vida de vocês. E que vocês sejam usados por Deus como famílias que representam essas verdades, na caminhada de vocês. Amém? Eu quero, antes de passarmos para a nossa música final, deixar aqui alguns agradecimentos em nome do Ministério da Família. Eu vou ler aqui a gratidão expressa, pelo Ministério da Família a cada um de nós. Então diz assim, a todos os que participaram, diz assim, a nossa gratidão a Deus, a todos irmãos que participaram desse mês com testemunhos, momentos de intercessão, participações especiais, Deus seja louvado por suas vidas. Queremos também agradecer a Deus pelas 51 famílias que se dispuseram, a abençoar umas às outras através do amigo oculto de oração, Quero aproveitar para agradecer aqui, a Cláudia,
o Daniel e o Mateus. Muito obrigado, né? Por vocês terem orado por nós. Continuem orando, continuem sendo esses nossos parceiros aí de oração. E a nossa irmã Ângela, o nosso abraço também, né? Essa nossa querida, que foi a nossa amiga oculta de oração. Que Deus também continue te abençoando e que nós possamos continuar incluindo a sua vida em oração. Espero que os irmãos tenham gostado da dinâmica, né? E que nós possamos continuar aí nessa prática. Também queremos agradecer a Deus pela Isabelle, com ajuda com a multimídia, que fez algumas imagens e divulgação nas redes sociais e demais canais de comunicação da igreja. Queremos agradecer ao pastor e família pelo seu apoio e mensagens. Deus abençoe, muito obrigado pelas oportunidades. Queremos agradecer a Amanda, Israel e Bruno por dedicação nas escolhas dos louvores. Deus seja louvado e abençoe, né, esses queridos irmãos. Queremos agradecer às famílias que puderam mandar os seus vídeos e para essa última participação especial que veremos daqui a pouco. Queremos agradecer também, especialmente pela vida do André. Né? O André, para quem não sabe, é o filho do casal Jael Simone, que sempre nos abençoou com edição de imagens, organização e envio dos louvores, e por esse lindo vídeo que veremos daqui a pouco com a participação das famílias. Amanhã o André completará 21 anos, né? E que o nosso desejo é que Deus o abençoe poderosamente. André, você é muito especial para Deus e para nós também. Deus te abençoe poderosamente nesse dia de amanhã e a sua família também. Por fim, agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos do Ministério da Família, pela execução das responsabilidades com esmero. Grande abraço e a paz, Simone e Israel. Então, aqui a saudação e o abraço do nosso Ministério da Família e também a minha palavra de gratidão a Israel, Simone e a todos que fazem parte do Ministério da Família, não é isso? Nosso irmão Paulo, nossa irmã Elisete, nosso irmão Marcos e nossa irmã Jucineia, ao Judson e a Isabela. Esqueci de alguém? Ao Flávio e a Patrícia, que estão longe, mas nós continuamos contando com eles. A Luciane, né? E o Wendel. Deus continue, então, abençoando a vida de vocês. Ainda não é o nosso mês oficial, mas deu para sentir um gostinho, não é isso? Daquilo que Deus tem muito a fazer pelas nossas famílias. Quero te convidar, então, agora para a última canção dessa noite, cujo título da música é Confiarei, não é isso? E nós possamos adorar ao Senhor juntos, com a participação das famílias, né? Deus abençoe a cada um de vocês e que tenhamos uma semana de bênçãos e de paz. E permitindo Deus, quarta-feira, então, às 20 horas, estamos novamente aqui para a honra e glória do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Não saia, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa canção, com a participação de diversas famílias da igreja, não é isso? Nessa canção que nos convoca, que nos convida a confiar no Senhor, que assim seja na minha vida e na sua vida. E se Deus falou ao teu coração e te abençoou, aquele like, aquele coraçãozinho, né? Para que nós possamos continuar aí convictos de que Deus tem estado aí conosco ao longo dessa trajetória e que Ele tem falado principalmente ao teu coração. Vamos adorar ao Senhor com essa canção, Confiarei. Não saia daí até a última palavra, a última estrofe desse hino. Eu não
ti